A minha história de amor é muito maravilhosa. Espero escrever um livro sobre ela um dia. Porque o universo utilizou o amor, a minha alma gêmea, para me indicar o caminho da evolução. E isso aconteceu desde o primeiro momento em que eu e meu marido nos encontramos. Na verdade, ele que me encontrou. E quando a gente se conheceu, o nosso encontro foi bem rápido. A gente acabou podendo ficar só um mês junto, porque nós não estávamos prontos para viver o nosso propósito juntos e nos separamos. E a separação foi muito difícil para mim. É como se eu tivesse vislumbrado a vida que eu teria, mas como assim, o universo dando um gostinho daquilo e falando só que ainda não, só que você ainda vai ter que melhorar um pouquinho para poder receber isso, que você não está pronto. E eu realmente não estava pronta. E eu tive essa forte intuição de que eu tinha que melhorar muito para ter aquilo. E eu escutava as pessoas falando assim, não, mas você tem que se amar, a pessoa que estiver com você tem que te amar do jeito que você é. E eu falava assim, não, eu preciso melhorar muito para merecer ele. O meu marido é um homem de muitas virtudes e coisas que eu não tinha na época. E esse caminho espiritual, ele foi sendo guiado pela não presença presente dele. Então toda vez que eu dava um passo, né, em direção assertivo, em direção ao meu verdadeiro caminho, ele aparecia. Ele me dava uma ligação depois de 7 meses de ausência. Do nada. Como se o universo estivesse dizendo assim, olha, tá certo, vai por aí, que esse é o caminho. E durante 5 anos foi assim que eu fui evoluindo. Cada vez que eu dava um passo em relação ao meu propósito, à minha vida de hoje, de alguma maneira o meu marido aparecia como um sinal do universo falando que o caminho era aquele. E aquilo me dava mais vontade de seguir, porque o meu propósito era ficar junto, né? A gente ficar junto um dia. E eu sabia que evoluindo, esse seria o caminho, que foi assim que o universo falou pra mim. No momento em que eu me sentia completa, eu me sentia em paz comigo mesma, no momento em que eu me sentia amando quem eu era, foi o momento em que a gente se reencontrou. E ele também tinha evoluído muito. Então, esse reencontro foi onde começou a nossa segunda fase. Daí, a gente começou a evoluir juntos, né? Então, antes a gente estava evoluindo nas nossas vidas paralelas, onde às vezes se encontravam só para falar assim, olha, continua aqui, eu tô te acompanhando, mas você ainda não tá pronto. E daí, de repente, a gente se uniu. E aí a gente continuou até hoje, né? Um ajudando o outro a ser uma pessoa melhor, um complementando, né, as virtudes do outro, sendo austeros quando precisa ser, sem ser extremamente condescendente com o erro dos outros, né?
Eu acho que a alma gêmea vem na nossa vida para nos tornar uma pessoa melhor, para ajudar a gente a cumprir nosso propósito. E é esse o papel, com certeza, da minha alma gêmea na minha vida. Então, o meu marido, quando ele tem que falar que eu tô errada, ele fala. Quando ele me mostra os exemplos dele, eu aceito. E eu tenho aprendido muito nessa relação. Mas, resumindo, é isso, né? Ele com certeza foi o grande propósito, foi a grande força motriz que fez com que eu buscasse ser uma pessoa melhor durante todo o processo de evolução da minha vida. Então, eu adoro falar dele, porque... E eu era assim, quando a gente estava separado, cada vez que ele dava essas aparecidas na minha vida, eu parecia aquelas menininhas do colegial, assim, que ficava... faltava ar, tinham que me socorrer depois. E eu lembro que quando a gente voltou, que a gente reatou o relacionamento 5 anos depois, eu olhava pro lado assim, eu via ele dirigindo o carro, a gente indo para algum lugar. Eu olhava e falava: meu Deus, não é possível que eu tô aqui do lado dele. Deixa eu me beliscar, sabe assim? A impressão que você tem quando você tá com o seu... Aqueles dias em que você passa com o seu ídolo, assim, você fica lá se beliscando pra ver se é real, assim. Eu era assim com ele, eu olhava e falava assim: meu Deus, será que isso é verdade? E ficava olhando, assim, aí ele ficava bravo comigo, ele falava: mas o que você fica tanto olhando pra mim? Aí eu ficava assim, tipo, pra ver que aquilo era verdade, assim. Então, até hoje eu faço isso. Até hoje, às vezes, eu fico olhando assim e falo: nossa, que sorte que eu tenho. Então, isso é alma gêmea, né? Isso é o que todo mundo tem direito, né? E essas almas gêmeas que ajudam a gente a cumprir nosso propósito, com certeza, são muito, muito especiais e a gente tem que valorizar. E hoje uma das assim, prioridades que eu tenho na minha vida é estar com a minha alma gêmea, né? Eu acho que a gente, no caminhar, a gente só coloca um check, né? Tipo, ok, relacionamento ok, casamento ok, filhos ok, né? E você esquece de que isso precisa ser regado, cuidado, né? Para que você continue evoluindo com aquilo, porque aquilo está na sua vida com um propósito. Então, durante tanto tempo, eu sonhei em viver isso que eu estou vivendo hoje, que mesmo com uma agenda extremamente lotada, com vários projetos, com várias coisas, eu ainda me permito e é o que está sempre no topo da minha lista, é o meu marido, é o meu relacionamento, acima de qualquer coisa. Todas as decisões que eu tomo, eu sempre coloco ele em primeiro lugar. Então isso foi algo que eu aprendi, porque era algo que eu sempre quis, né? Então não deixo que as vitórias e os projetos do dia de hoje me esqueçam disso, né? Então isso precisa ser nutrido, é necessário a gente nutrir nossas relações. Então é assim que eu faço, lógico, com menos tempo, mas o tempo que eu tenho é vivido 100%.